Queridos, eu quero usar um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 26, somente o versículo de número 41, Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que grande lição nós começamos a descobrir, que grande lição começamos a receber do próprio Senhor Jesus. Principalmente quando nós paramos para analisar em que momento da sua vida, em que momento da história, em que momento do seu ministério, Jesus falou acerca da oração. Nós estamos falando no capítulo 26, versículo 41, portanto já estamos chegando aqui, capítulo 26, nós estamos chegando ao final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e o que segue depois disso é exatamente a morte e a ressurreição do Senhor. Jesus já estava praticamente no final do seu ministério aqui na terra. Jesus já estava praticamente às vésperas de entregar o Espírito a Deus. E o que é que Jesus buscou fazer? Antes de ser preso, antes de ser maniatado, antes de ser levado para ser julgado e condenado, Jesus no jardim do Getsêmani chama os seus apóstolos e diz para eles: vocês precisam vigiar e orar, para que vocês não entrem em tentações. Em outras palavras, para que vocês não caiam nas tentações, porque na verdade o espírito de vocês já está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Isso Jesus começa a mostrar que dentro do discípulo, dentro do servo, dentro do cristão, existem duas naturezas que guerreiam entre si. Uma chamada de homem espiritual, outra chamada de homem carnal. E Jesus olha para aqueles que um dia, arrependidos dos seus pecados, confessando os seus pecados a Jesus, não só os discípulos ali na época do Senhor, mas os discípulos no século 21, os discípulos durante toda a existência do cristianismo. Jesus mostra a cada um de nós que, na verdade, o nosso espírito já está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. E se nós não vivermos em espírito, satisfaremos as necessidades da carne. E quando satisfazemos as necessidades da carne, aí nós descobrimos que já caímos em tentação. A palavra de Deus fala do mesmo versículo em uma outra versão, versículo 41 de Mateus 26, diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. É fácil querer resistir, mas o difícil é conseguir. A tentação nunca estará acima do suporte humano. Isso diz a palavra de Deus em 1 aos Coríntios 10, 13. A palavra do Senhor diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Tentação no suporte humano, na quantidade que um ser humano pode suportar. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua sabedoria, pela sua onisciência, sabendo que nós somos vasos frágeis e que a nossa natureza carnal ainda é muito mais fragilizada, o próprio Senhor, Ele não permite que sejamos tentados acima da nossa resistência máxima. Quando caímos em tentação, não é porque
forma da tentação foi maior do que o que nós poderíamos suportar. É porque no momento em que caímos em tentação, nós nos descuidamos de algo precioso na palavra de Deus, que o próprio Jesus chamou de oração. Quando nos descuidamos de orar, quando nos descuidamos de buscar a presença do Senhor, quando deixamos de mergulhar na presença do Senhor, quando deixamos de fazer aquilo que está no coração de Deus, e só descobrimos o que está no coração de Deus mediante o poder da oração, quando nós fracassamos nisso, então nós optamos por cairmos em tentação. A tentação não é maior do que o que você pode suportar. A tentação nunca será maior do que o suporte que Deus colocou na vida de um servo, de um discípulo, de alguém que verdadeiramente ora. Eu comecei dizendo que o momento em que Jesus fala de oração era o momento, talvez o momento mais terrível da sua história, da sua vida, o momento mais doloroso para Jesus, o momento em que a natureza carnal de Jesus, a natureza física de Jesus começou a tremer. A Bíblia diz que Jesus começou a sofrer ali no Getsemane de uma forma tão profunda que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Tal era a aflição que Jesus vivia, tal era a aflição que Jesus passava. Mas eu encontro a palavra de Deus dizendo que mesmo nesse momento, Jesus optou em orar. Devemos orar mesmo quando a tentação nos trouxer ânsia de morte. Mesmo nos momentos em que nós achemos que já não temos mais forças em nós. Quando todas as nossas forças forem embora, quando todas as esperanças humanas se desfizerem, quando toda a lógica humana não fizer mais sentido, o poder da oração continua trazendo o poder de Deus à vida daquele que ora constantemente. O grande problema é que muitas pessoas só oram de forma ocasional, ou em momentos ocasionais, em situações ocasionais. Geralmente, quando que muitos de nós, discípulos do Senhor, paramos para orar? Quando a coisa está ficando difícil. Quando já estamos praticamente à beira de cairmos em tentação. Quando já estamos à beira de descuidarmos da parte que o Senhor orientou que fizéssemos. E quando nós nos entregamos à vontade própria, à vontade carnal, quando mergulhamos nos nossos anseios e desejos. Jesus sabia que a sua morte era algo certo. Jesus sabia que ele deveria morrer. Jesus sabia que as profecias apontavam para a sua morte. Mesmo assim, ele não deixou de orar. Tem pessoas que veem a coisa ficando difícil e aí começam a deixar de orar. Tem pessoas que começam a pedir a Deus sobre determinadas coisas e aspectos da vida, e quando esses aspectos não começam a sair da maneira programada, a sua maneira, de acordo com o seu intelecto, ou de acordo com a sua maneira de entender, de acordo com o seu entendimento, as pessoas param de orar. Jesus sabia que ia morrer, e mesmo assim ele disse: vocês não devem parar de orar. Quando Jesus chegou na cruz, Jesus também na cruz, antes de entregar o Espírito, Jesus estava em atitude de oração. Ele se relacionava com o Pai, ele falava com o Pai: Pai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai,
não lhes imputes este pecado. Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus estava falando de coisas, Jesus estava falando de situações, Jesus estava abrilhantando a sua vivência aqui na terra, Jesus estava mostrando o que é verdadeiramente estar submisso à vontade do Pai, e isso só é possível ao homem, ao discípulo, ao servo que verdadeiramente entende o valor da oração. A oração é muito mais que uma moeda que traz, que compra o poder de Deus. A oração é relacionamento com Deus. A visão de quem ora vai além da morte, porque a oração ela sempre gera vida. A oração ela sempre gera vida. É impossível dedicarmos minutos, horas, momentos, dias em oração e sairmos daquela oração ou sairmos daquela situação da mesma maneira como nós entramos. É impossível. Quanto mais mergulhamos na oração, nós descobrimos que a oração transcende o limite da vida na terra, pois a adoração, que faz parte também da oração, ela continuará no céu. Quando nós oramos, nós não estamos nos relacionando apenas na esfera terrestrial, mas estamos também praticando algo quando aprendemos a orar. Quando oramos com o Espírito, quando oramos com a mente, quando oramos com o coração, quando aprendemos o Pai Nosso como Jesus ensinou, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, quando santificamos o nome do Senhor, quando dizemos que o nome dele é santo, nós já estamos praticando aqui na terra, aqui na oração, uma coisa que vai continuar lá no céu. A oração, portanto, não é algo apenas para o plano terrestrial, mas a oração é algo que transcende esse plano, porque começa a nos revelar a grandeza do Senhor, começa a nos revelar o poder do Senhor. E se entendemos que como servos do Senhor, nós somos do Senhor, quer estejamos na terra, quer estejamos no céu, precisamos entender que a vontade de Deus no céu, ela se manifesta também na terra, porque Deus, como um ser, o único ser onipresente, o mesmo Deus que está no céu, o mesmo Deus que está no seu coração, é o mesmo Deus que está na terra, é o mesmo Deus que opera, é o mesmo Deus que faz sinais, prodígios, milagres, é o Deus que, conforme a sua vontade, manifesta o seu poder na vida daquele que aprendeu a adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos orar, não para que Deus mude as coisas, mas para que a vontade de Deus se estabeleça. Muitas vezes encontramos pessoas que estão orando por determinadas coisas na vida, e por vezes nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus, porque nós oramos dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, contanto que a minha vontade também se cumpra. A glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Devemos orar não para que Deus mude as coisas, mas que a vontade de Deus se estabeleça. O próprio Senhor diz na oração que Ele ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma maneira que é feita no céu. Eu tenho falado aqui várias vezes, e não vou cansar de repetir uma frase do Mike McIntosh, que ele diz que o propósito de toda oração é descobrir a vontade de Deus e fazer dessa vontade a nossa oração. Depois que eu descobri isso, depois que eu assimilei isso, a oração passou a fazer um sentido diferente na minha vida. Porque quando nós oramos para que a nossa vontade se estabeleça, aí nós podemos ter decepções para com Deus, porque nós queremos a nossa vontade. E o que diz a oração do Senhor: seja feita a
tua vontade aqui na terra, da mesma maneira que ela é feita no céu. Então nós devemos orar para que Deus faça a sua vontade. E como é difícil para o homem que não está habituado a orar, a mulher que não está habituada a orar, como é difícil deixar Deus ser Deus. É difícil deixar Deus se estabelecer a sua vontade. Que muitas pessoas confundem oração apenas com petição. E muitas vezes nos achegamos ao trono da graça apenas para pedir. E chegamos pedindo aquilo que exatamente nós queremos. E chegamos para pedir exatamente aquilo de que temos necessidade. Chegamos para pedir que Deus praticamente faça tão somente aquilo que nós queremos. É como alguém orar. Uma das coisas que sempre as pessoas me perguntam, principalmente em relação a casamento, principalmente os jovens quando estão querendo casar, perguntam como saber qual é a vontade de Deus, se esta, se aquela ou se aquela outra pessoa. Como descobrir a vontade de Deus? Primeiro, a vontade de Deus, ela sempre traz paz. A vontade de Deus se estabelece no coração quando o coração sente paz. Se o coração não sentir paz, não é do Senhor. Isso não quer dizer que não existam guerras contra a vontade do Senhor. Ter paz não é ausência de guerra. Ter paz não é ausência de conflitos. Mas ter paz é ter segurança de que a vontade do Senhor prevalecerá, independente do sistema, independente da guerra, independente da ocasião, independente da vontade humana. A oração nos leva a confiar inteiramente na vontade de Deus como o melhor para nós. Quando entendemos que Deus é soberano, sempre falamos, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas quando se trata da nossa vontade, não queremos atribuir a Deus a característica a soberania de Deus. Não queremos entregar a Deus a sua soberania. Não queremos reconhecê-lo como soberano. Porque nós queremos exatamente que a nossa vontade seja feita. A oração nos faz ver as coisas invisíveis aos olhos humanos. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Uma coisa é eu insistir com Deus querendo determinada coisa, determinada resposta de acordo com a minha ótica. E por vezes Deus nos dá de acordo com o que nós pedimos. Mas Deus não é nosso servo, não é nosso empregado. A sua vontade é soberana e a sua vontade sempre vai prevalecer. Existem orações cuja resposta vai ser não. Certa vez o próprio Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E sabe o que aconteceu? Jesus foi até a cruz. O cálice era o sofrimento na cruz, era o derramamento de sangue, eram as coisas pelas quais ele deveria passar. E ele disse: Senhor, se não vai desfazer a tua vontade, elimina tudo isso da minha vida, contudo, seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo orou certa vez pedindo ao Senhor que Deus o livrasse de um determinado espinho na carne. Uma coisa que o incomodava, uma coisa que feria, uma coisa que machucava, uma coisa que a cada dia ele se sentia desconfortável com aquela situação. A Bíblia não diz que situação era essa,
Mas a Bíblia mostra que era algo terrivelmente agressora a ele, era algo que machucava tanto ele por dentro, que diz a palavra de Deus, ele orou 3 vezes ao Senhor, ele insistiu, ele pediu, ele repetiu, ele triplicou a oração. E sabe qual foi a resposta de Deus quanto a retirar o espinho na carne? Deus disse para Paulo: eu não vou retirar o espinho da tua carne, não vou te retirar espinho nenhum, porque a minha graça é maior do que qualquer espinho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não adianta você simplesmente pedir que o Senhor modifique as coisas, que o Senhor faça sinais, prodígios, milagres, que o Senhor faça aquilo que é inimaginável, porque Ele tem sim poder de fazer, mas Ele não vai fazer só porque você está pedindo ou só porque você está querendo, mas Ele vai fazer se porventura esta for a vontade do seu coração. A oração nos conforma com os preceitos de Deus. A oração nos formata com os preceitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma ou a forma do mundo, não andeis de acordo com o que o mundo anda, não pensem de acordo com o que o mundo pensa, não falem de acordo com o que o mundo fala, não sejam imitadores do mundo. Se é que um dia vocês aprenderam a ser servos, se é que um dia vocês aprenderam a ser discípulos, que vocês imitem em tudo aquele que um dia, pela graça, vos chamou para ser de servos e retirou vocês das trevas para o seu reino na luz. A oração, ela nos leva a ter contentamento na vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é contra a nossa vontade? Quando a vontade de Deus é contra a nossa vontade, se nós aprendemos a orar, essa vontade de Deus traz contentamento para a nossa alma, para o nosso ser. Devemos orar para que consigamos vencer a tentação antes dela chegar. O Senhor diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação é como um funil. O funil, ele tem uma boca avantajada, mas tudo que cai ali dentro vai ser pré-selecionado até passar por aquela parte mais estreita. E depois que entra naquela parte estreita, não tem como voltar. Não tem como usar um funil de cabeça para baixo. O propósito do funil é usá-lo de uma forma que ele receba muito e que ele capacite aos poucos a saída daquilo que está no seu interior. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. E a tentação não é contra o seu espírito, a tentação é sempre contra a sua carne. Por vezes, o discípulo pensa em orar, e quando ele se pega, foi um dia de muito trabalho, um dia de muito cansaço, e ele sente na sua carne o peso do cansaço. Ele diz: Senhor, eu gostaria até de levar um tempo maior contigo, mas a minha carne já não suporta o peso do desânimo. Às vezes os problemas corriqueiros ou pontuais na vida levam os discípulos a desacreditarem em determinadas situações do poder de Deus, e por isso deixam de orar. Tem pessoas que chegam a se chatear com Deus. Eu peço e Deus não me responde. E a palavra do Senhor vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem ordenando a Deus que a sua própria vontade esteja sendo estabelecida e não a vontade do Senhor.
A oração não é um passo de mágica para você pegar uma varinha mágica e sair criando o que você quer criar. Mas a oração é para estabelecer o reino de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus. A oração é o elo através do qual o céu chega à terra para manifestar a vontade do Pai. Sempre a vontade do Pai. Por isso nós precisamos orar, para que consigamos vencer a tentação antes que ela chegue, porque nós não podemos confiar na carne. Tem uma figura bíblica que eu gosto muito das suas atitudes, gosto muito do seu exemplo, José, que foi governador no Egito. Só tem uma forma de vencer a tentação: fuja da tentação. Fuja da tentação. A forma correta de vencer alguém que supostamente é maior ou tem mais força que você é fugir. Há momentos que a fuga significa inteligência. José fugiu da mulher de Potifar. Sabe o que aconteceu? Deus o colocou no trono. Ele poderia ter cedido, era um jovem, ele poderia ter cedido aos seus impulsos normais, ele poderia ter cedido aos impulsos carnais, físicos, mas ele preferiu fugir, dizendo: eu não pecarei contra Deus. Ora, José era um rapaz, era um homem que conheceu tudo em forma de sofrimento. Conheceu o poço, conheceu ser vendido como escravo, conheceu ser escravizado no Egito, conheceu ser esquecido por alguém depois de ter interpretado o seu sonho, conheceu ter sido cantado e ao mesmo tempo resistir pela palavra de Deus, por confiar no poder de Deus, e por conta disso pagar pelo que não fez. Mas José não abriu mão das suas orações. E é por isso que dias mais tarde, meses mais tarde, tempos mais tarde, quando ele é chamado à presença do faraó, quando ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele diz: as interpretações pertencem ao Senhor. Somente um homem que vive uma vida de oração, um homem que se intensifica na oração e se identifica com a oração, ele sabe que a oração o faz cada vez mais menor. Cada vez mais ele olha para dentro de si, ele reconhece que o que tem, o que é, o que pensa, o que faz, não pertencem a ele, mas pertence ao Senhor, ao soberano Deus, aquele que ouve constantemente as suas orações. Devemos orar para que consigamos vencer a tentação antes dela chegar, porque se ela chegar, nós já estaremos preparados para vencê-la. Se eu posso, se você pode se antecipar a um fato, a uma ocorrência, a lógica nos diz que nós não seremos pegos de surpresa àquele acontecimento. Por que muitas vezes, nas ruas, nas grandes cidades, encontramos pessoas que são assaltadas? Assaltos nas grandes cidades é algo praticamente comum. Parece até ferir, mas é uma realidade, parece algo comum, algo com que muitas das pessoas já se habituaram. Você já viu como muitas das pessoas se descuidam? Às vezes você encontra em avenidas, em ruas, expressas, em locais públicos, às vezes as pessoas andando displicentemente com um celular,
falando como se nada estivesse acontecendo ao seu redor, e sequer estão atentas o que pode acontecer ao seu derredor. Assim, existem pessoas também que estão ligados, estão falando consigo, estão falando com o pecado, estão falando com os seus desejos, estão falando com os seus impulsos, e não estão vendo o que está acontecendo ao seu derredor. E a palavra do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Ele está como ladrão, que está esperando apenas uma oportunidade para, utilizando-se do fator surpresa, tomar ou subtrair de alguém alguma coisa, quando não subtrai ou quando não ceifa a vida da própria pessoa. A falta de oração retira a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Uma vida sem oração não é uma vida equilibrada. Uma vida sem oração é uma vida distanciada da vontade do Senhor. E uma vida distanciada da vontade do Senhor é uma vida que traz decepções. É uma vida que facilmente se irrita contra Deus. Vejo pessoas que oram e depois param de orar. E por que param de orar? Porque em algum momento na vida se decepcionaram com Deus, porque estavam orando para que Deus fizesse a vontade própria e não a vontade do Senhor. Mas quando nós entendemos o que Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não sejamos tentados a querer mandar em Deus, para que não sejamos tentados a querer que Deus se adeque à nossa vontade, para não sermos tentados de acharmos que nós somos merecedores de alguma coisa, dado que, se somos transformados em filhos de Deus, fomos transformados por conta de algo chamado graça de Deus, e essa graça que revelada em nós, nos fez filhos de Deus, nos faz entender que não tínhamos, não temos e não teremos nenhum merecimento diante do Senhor. Mas eu quero concluir. Na hora mais difícil da vida de Jesus, ele decidiu orar. O que é que você faz na hora mais difícil? Tem pessoas que, quando estão muito alegres, fazem aquela oração meia boca, né? Muito rápida. Faz uma oração só para constar que agradeceu a Deus. Faz uma oração muito superficial, mas quando estão na amargura, quando estão na dor, quando estão no sofrimento, essas pessoas dedicam tempo à oração. Dedicam muito à oração. Sabe qual é o melhor presente que qualquer ser humano pode receber? É a presença de um outro ser humano. Sabe qual é o maior presente que nós recebemos como resposta às nossas orações? É a presença do Espírito de Deus consolando os nossos corações. Porque quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, se a nossa vontade ela coaduna com a vontade de Deus, essa vontade se estabelece e sentimos paz. Se a nossa vontade é contrária à vontade de Deus, Ele nos convence e sentimos paz. Jesus preferiu não abrir mão da oração, pois sabia que a oração liga o homem a Deus, e a oração dá ao mesmo homem a vigilância necessária. Ele diz: orai e vigiai. Só pode vigiar quem ora. Se você vigia sem orar, você está simplesmente tomando conta da vida alheia. Quem vigia sem oração faz fofoca. Vigiar sem orar é fazer fofoca. Já viu que tem pessoas que fazem fofoca até na oração? Tem pessoas que até para orar em público é complicado, que elas vão começar a orar revelando o pecado das outras. Feito aquele homem que sobe ao templo, fariseu, e diz: Senhor, graças te dou porque eu não sou igual àquele pobre pecador. Senhor, eu te agradeço porque eu não tenho os problemas do irmão ou da irmã fulana ou fulano. Senhor, eu te agradeço porque na minha casa não é como na casa de fulano, para que os outros estejam escutando. Espera aí, quem ora e vigia,
ora a Deus. Quem ora e vigia se sente confortado quando precisa falar de alguém a Deus, vai no seu lugar de segredo, vai no seu lugar secreto, abre o seu coração em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensa, diz a palavra do Senhor. Ore e vigie. Ore e tome cuidado. Ore e busque a vigilância necessária. Jesus é o nosso exemplo de oração, porque Ele declara que sem Ele nada podemos fazer. Mas como fazer alguma coisa com Jesus? Antes de subir ao céu, Ele disse aos seus apóstolos e discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito de verdade. O Espírito que batiza com fogo, o Espírito que transforma, o Espírito que convence, o Espírito que intercede, o Espírito que leva as orações. Vocês podem fazer tudo juntamente comigo, através do Espírito que é soprado sobre a vida de vocês. Eu quero orar por você, querido irmão, eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de orar. Sabe quanto custa uma oração? A oração ela é gratuita, mas para que nós tivéssemos esse livre acesso ao Pai, para que nós tivéssemos essa oportunidade, esse prazer de nos relacionar com o Pai, isso custou a vida do Senhor Jesus. Aquele que disse: orem, vigiem, não deixem que o inimigo esteja derrubando vocês, porque virá uma tentação maior do que o que vocês podem suportar, mas vocês só cairão se vocês não estiverem vigilantes. E a vigilância que o Senhor quer é que estejamos constantemente em oração. Quando está chovendo, se você sai com um guarda-chuva, esse guarda-chuva não permite que as suas vestes sejam atingidas pela chuva. Mas se você sai sem guarda-chuva, naturalmente toda a sua roupa vai ficar encharcada. A oração ela te protege. A vigilância impermeabiliza a sua alma, a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Entregue ao Senhor aquilo que está acontecendo na sua vida, mas peça para Deus que tão somente faça a vontade do Senhor. Comece orando ao Senhor para que você entenda a vontade do Senhor e que você aceite a vontade do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Louvores te rendemos a Ti, que é único, digno de louvor, de adoração. Senhor, diante da Tua face nós nos prostramos em espírito, em verdade. Segundo a Tua palavra, o nosso espírito está pronto, mas, Senhor, a nossa carne é fraca. E quando, Senhor, nos inclinamos para a carne, Senhor, nós tropeçamos, nós caímos, nós te decepcionamos, Pai. E nós pedimos que nos ensines a orar. Nos ensines, ó Deus, a buscar a Tua presença. Senhor, dá-nos alegria em estarmos contigo, em andarmos contigo, em falarmos contigo. Ó Deus, dá-nos alegria em orarmos cada vez mais, que a oração, Senhor, desperte em nossos corações o sentimento de aproximação para contigo. Senhor, que as nossas orações nos levem ao trono da Tua graça, que nos levem a entender, ó Deus, que os Teus propósitos são maiores do que os nossos, que nos levem a entender, ó Deus, que Tu és soberano e que diante de Ti nós nos prostramos e Te agradecemos por tudo quanto nos tem acontecido, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.